Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Bastidores da Liderança com o César. Bom, hoje o tema que nós vamos abordar aqui é como você se relaciona com o seu chefe. Qual a maneira mais correta de você se relacionar com o seu chefe para conseguir a sua promoção. E não é puxando o saco, não é sendo amigo. Você vai entender que é algo além disso, é muito mais do que isso. Então, se você tem, de repente, esse pensamento de que para ser promovido precisa ser chefe, precisa puxar saco ou precisa ser amiguinho do chefe, já vou te falar aqui que esse pensamento não está correto e eu vou te provar. Então fica aí até o final do vídeo que você vai entender exatamente o que você precisa fazer para conseguir a sua promoção. Bom, eu sou o César Fontinelli, tenho 17 anos de experiência na gestão de projetos, consegui ser promovido 3 vezes de analista para líder gerente de projetos. E é isso que eu posto aqui nos meus conteúdos. É isso que eu tento mostrar para você que você também consegue. Se eu conseguir ser uma pessoa tímida, uma pessoa que precisava vencer várias barreiras, se eu conseguir, eu digo que qualquer pessoa também consegue. Bom, e hoje nós vamos abordar aqui como você consegue uma promoção aumentando aí o seu relacionamento com o seu chefe, melhorando o relacionamento com o seu chefe. E como eu já disse, não é de forma nenhuma puxando o saco ou sendo amigo, né? Você de repente olha para um colega seu sendo promovido e fala, isso daí puxou o saco do chefe, por isso que foi promovido, né? Você não consegue entender como que ele fez isso e é isso que eu vou tentar te mostrar aqui hoje. Então, indo direto ao ponto, milhares de profissionais de TI, eles entregam trabalho duro e só que técnico, mas continuam no mesmo lugar. Se você continua entregando muito trabalho técnico, acreditando que dessa forma você vai ser promovido, também eu vou quebrar esse seu paradigma aqui hoje e vou te mostrar como você realmente precisa fazer. Bom, o tema aqui hoje é muito forte porque ele mexe um pouco aí com o ego, né, e com a sensação de injustiça. Toda vez que você vê um colega sendo promovido, você não, mesmo você entregando bastante, você acredita que, né, fica aquele sentimento de injustiça. Você acredita que realmente você deveria ir porque você entrega mais, aquela coisa toda, né? Eu também já passei por isso. Eu sei exatamente o que você sente, sei exatamente o que você pensa, porque eu também já estive aí no seu lugar. Mas hoje você vai entender que a promoção não é apenas competência técnica, mas uma percepção que o seu chefe tem sobre você. Isso é o mais importante. Então, vou destravar hoje algo que talvez ninguém te ensinou, talvez você ainda não tenha essa visão, que é como se relacionar com o seu chefe, como isso decide o seu futuro profissional. Se você aprender isso, a sua carreira vai mudar, e eu te garanto isso, porque a minha mudou. Então, se você não aprender, você pode, isso que eu vou te mostrar hoje, você pode simplesmente continuar excelente tecnicamente. Você pode ser o melhor técnico enfim, da sua empresa, da sua equipe, mas mesmo assim você ainda vai continuar invisível neste ponto de migrar para uma liderança. Então, se você quer migrar para uma liderança, quer conquistar a sua primeira liderança, eu consigo te ajudar e eu consigo te mostrar o caminho. Bom, o objetivo dessa aula aqui hoje é abrir os seus olhos, né? E entender como o relacionamento vira critério para promoção. E eu vou te abrir os olhos para uma coisa simples, tá? Mas que você talvez esteja negligenciando. O seu chefe não promove quem ele não conhece, de quem ele não confia e de quem ele não enxerga claramente. A relação que você constrói com seu chefe determina a forma como ele te enxerga, como ele avalia o seu potencial. Pode ser que eu esteja te falando uma coisa muito óbvia, né? Mas talvez você não esteja enxergando o que realmente você precisa demonstrar para ele. Você sabe que o seu chefe precisa ah, avaliar o seu potencial, mas você talvez esteja olhando para um lado técnico. Tecnicamente, ele pode te elogiar, tecnicamente, ele pode te admirar, mas não é isso que vai fazer você ser promovido para líder ou gerente de projetos. Então, se você quer seguir no cargo técnico, estude técnica, se aprofunde na técnica. Mas se você quiser migrar para uma liderança, uma gestão de projetos, eu te falo que o caminho que você está seguindo
não é o caminho mais correto. Então, e não precisa puxar o saco do chefe, tá? Só deixando claro aqui. E também ser amiguinho dele, como eu já falei também. Tem a ver com gerar segurança, clareza e previsibilidade. Então, antes de qualquer técnica de comunicação, você precisa entender que desenvolvimento de relacionamento é um requisito básico para subir na sua carreira. Outro objetivo da aula é aprender. Eu vou te ensinar aqui a aprender a como você vai criar uma conexão sem parecer forçado também, né? É muito ruim aquelas pessoas que chegam para você forçando a barra ali, né? Forçando a amizade, como a gente costuma dizer. Ah, existe uma forma prática para isso e natural de criar uma conexão com o seu gestor. Sem ser artificial ou ficar lá bajulando, puxando o saco, né? Relacionamento é construído em torno de três pilares principais, que é a comunicação clara, um alinhamento constante e uma postura profissional adequada. Quando você estruturar isso da forma correta, o gestor sente confiança e consegue te passar mais responsabilidades, porque a confiança vai sendo construída e automaticamente você vai também ganhando mais atividades e sendo mais visível do ponto de vista aí de liderança. Você vai aprender também a reposicionar a sua imagem imediatamente, tá? Esse é o terceiro objetivo dessa aula aqui. A sua imagem profissional ela é construída pelos sinais que você passa diariamente. Você comunica, organiza e antecipa problemas, a sua visão já é totalmente alterada, né, e facilita, né, esse desenvolvimento de relacionamento com o seu chefe. Porque quando você tiver, talvez é porque você nunca tenha, você não consegue enxergar isso porque talvez você ainda não tenha assumido uma liderança. Mas quando você assumir uma liderança, você vai sentir exatamente o que o seu chefe sente. Ele precisa ter confiança nas pessoas certas. E para isso, né, é que a gente vai trabalhar aqui a, a forma como você organiza, se comunica e antecipa problemas. Então você vai sentir aí e como você e também você vai aprender como enviar os sinais certos, né, para entrar nesse radar da promoção. Os benefícios aqui desse conteúdo é que você vai ganhar mais visibilidade, uma visibilidade real, tá? Então você vai aprender a sair da invisibilidade, né? Você pode ser brilhante tecnicamente, mas o seu chefe não sabe o que você entrega. Ele não consegue entender o impacto daquilo que você faz. Mesmo ele sendo técnico, porque quando você tem um chefe técnico, ele até entende o que você está fazendo ali, mas ele entende que você é um excelente técnico e não pode sair do projeto. Ele não tá te enxergando ainda como um verdadeiro líder, uma pessoa que vai ficar ali lado a lado com ele para resolver ou impedir que problemas aconteçam, tá? E ele vai começar também, através dessa visibilidade real, a trocar ideias sobre decisões do projeto, decisões gerenciais. E isso daí ah, começa a ser percebido de forma mais concreta. Com isso daí, a confiança dele também aumenta em você. Você se torna mais confiável, obviamente, porque à medida que ele vai trocando ideias ali com você, você vai construindo as ideias junto com ele, ele começa a entender, a ver em você que você também, além de um bom técnico, é um bom líder, né? E aí, automaticamente, o seu caminho já começa a ser trilhado, tá? Então, quando você se comunica bem, antecipa riscos, você mostra maturidade, tá? Seu chefe olha para você e pensa, posso entregar um projeto inteiro na mão dessa pessoa aqui, que ele vai sair do outro lado. Então, ao invés de você levar problemas para ele, você pode até levar o problema, mas você já leva uma solução. Aí ele começa a te enxergar e visualizar uma força, um braço de liderança ali que ele precisa. Você de fato vai começar a entrar no radar da promoção. Então, quando você ajusta esse relacionamento com seu chefe, seu nome passa a aparecer naturalmente em conversas estratégicas, né? Quem está pronto para liderar? Quem podemos colocar no projeto? Projetos surgem a todo momento. Certa vez, quando eu fui promovido, das 3 vezes que eu fui promovido de analista para gerente, na segunda vez o cargo nem existia.
Os gerentes de projetos já estavam todos distribuídos, cada qual com seus projetos, e de repente a empresa ganhou mais uma licitação para prestar serviço e precisava de um gerente. Ao invés de passar e distribuir esses projetos nos gerentes já existentes, a minha diretora na época, ela me puxou de analista para líder, criou mais um cargo de líder de projetos, de gerente de projetos, ao invés de distribuir os projetos. Então, isso daí foi muito do que eu já estava trabalhando ali, tá? Então, no próximo ciclo, de repente, ou você pode ser promovido, ou atualmente já tem necessidade de um líder de projetos, mas como não tem ninguém ali em vista dentro da própria empresa, os gestores acima preferem redistribuir os projetos nos gerentes que já existem. Ou talvez nem exista esse cargo aí na sua empresa, mas há uma necessidade, o seu gerente, seu chefe já está assoberbado ali, né? Já está com muitas atividades, está louco para distribuir a carga com outra pessoa, mas de repente ele não consegue enxergar ou as pessoas não se mostram capazes de ajudá-lo nesse quesito. Bom, seu chefe não te promove se você é invisível. Tá? Essa é uma verdade dura, mas é uma verdade. Não existe promoção sem relacionamento. Ele não vai simplesmente promover pessoas porque é bom tecnicamente, mas ele não tem nenhum tipo de relacionamento, porque não existe crescimento sem confiança. Você precisa passar uma confiança para o seu chefe. Ele não consegue te defender em reuniões. De repente, uma pessoa pode citar o seu nome. Ah, mas aquela pessoa ali, ela é muito boa tecnicamente. Por que que a gente não traz ela para conversar com a gente? Ele não consegue sentir isso. Eu vivo isso. Eu não consigo sentir a confiança em algumas pessoas que trabalham comigo, mesmo sendo bons tecnicamente. Então, não tem aquele relacionamento, tá? E ah, ele não consegue viver aqueles elementos concretos, né, que realmente impactam numa promoção. Promover alguém invisível é um risco, porque pode trazer essa pessoa para um cargo de liderança, tirar uma pessoa muito boa tecnicamente de um cargo de liderança, trazer, né, para um cargo de liderança, perde um bom técnico e ganha uma pessoa, um líder de projetos ali que de repente não vai ser muito bem visto por outros gestores, ou seu próprio gerente não tem aquela confiança, não tem aquela abertura de trabalhar com você. E aí você termina ficando ali na corda bamba, de repente tendo que ser demitido, desligado da empresa, e aí a pessoa perdeu um bom técnico, a empresa, no caso, perdeu um bom técnico, não tem o líder, não resolveu o problema de liderança, e aí realmente as pessoas ficam com um grande problema, e você também. Então, ah, mesmo se você não for bom tecnicamente, tá? Se você se achar, né, que você não é excelente tecnicamente, mas você quer migrar para liderança, é mais um motivo para você começar a pensar também em trabalhar aí esse relacionamento com o seu chefe, já que isso é que vai te levar para um próximo nível, para um degrau acima, tá? Ah, e outra coisa importante para te falar aqui é que muitas pessoas acham que entregar falam por si só, né? Mas a entrega sem comunicação vira silêncio. Se você não comunica aquela entrega, né, ah, de repente não está fazendo o barulho que você está esperando, né? Tem uma colega que fala muito para mim, né? A galinha não basta colocar o ovo, tem que cacarejar, para que todos saibam exatamente o que está acontecendo ali naquele momento. Então, não estou dizendo que você tem que ser soberbo e ficar falando o tempo inteiro de que, eu sou foda, eu entrego pra caramba aqui e tal, mas fazer a comunicação certa no momento certo, da forma certa, tá? Então, fez uma entrega, você vai lá, fala que a importância daquela entrega para o projeto, se coloca à disposição para a próxima entrega, dá visibilidade das próximas entregas. Isso daí já começa a abrir ali um canal visível de comunicação. Lembrando que relação fraca não quer dizer, relação fraca é igual a confiança baixa. Então, quando o relacionamento é fraco, qualquer erro pequeno parece grande. Então, se o seu chefe ali, o seu gestor não tem confiança em você, a sua entrega pode ser uma grande entrega, ela de certa forma é invisível, mas o erro é totalmente visível e cresce, né? Aquele defeito cresce
e aí você começa a ser lembrado pelos defeitos que você gerou, ao invés de ser pelas entregas que você fez, tá? Então, quando o relacionamento é forte, os erros são vistos como parte do processo, como parte, faz parte, todo mundo erra, ó, essa pessoa aqui, ela tem outros benefícios, aí começa a enxergar os benefícios. Então, é isso que você precisa fazer. Sem relacionamento, você vive num funil estreito ali, onde tudo pode ser interpretado contra você. Então você tem que começar a trabalhar para você. Com relacionamento você tem margem, apoio e tem segurança para crescer, tá? Quais são os mitos aqui importantes para você saber, para você não ir por esse caminho que talvez não seja o caminho mais correto. Então, relacionar com seu chefe é puxar saco. Esse mito aqui é o que trava muitas carreiras, né? O relacionamento não é bajulação, não é ser amiguinho do chefe que vai te levar para outro nível. Pode até te levar, porque eu conheço situações que ocorreram isso. Mas esse caminho é muito frágil. É muito frágil você ter um amiguinho, ser amiguinho do seu chefe ali, de repente seu chefe é desligado da empresa, ou é promovido, ou vai para outra empresa, e você vai ficar ali com uma base fraca, né? Entra outra pessoa, você vai tentar bajular, virar amiguinho, aquela pessoa de repente tem um outro perfil, e aí vai te ver como um puxa-saco, vai te ver como uma pessoa ali que está ali só para bajular, mas não entrega nada. Então a confiança já é quebrada. Então trabalhe a sua carreira como um todo, de ponta a ponta. Então se você quer uma base forte, esse daqui é o caminho que eu estou te mostrando. E não ficar bajulando nem puxando o saco do chefe. Então alinhe expectativas, comunique o progresso, né, e facilite o dia a dia do seu líder. Se você facilitar o dia a dia do seu líder, você vai começar a ser colocado em outra prateleira por ele. E é isso que eu falo aqui para muitos colegas, né? De repente tem muitos colegas que falam, pô, mas o meu chefe é muito exigente, é muito chato. Cara, ótimo, ótimo, porque se um chefe é exigente e muito chato no seu ponto de vista, na verdade ele está precisando de pessoas que deem mais visibilidade do projeto, fale no dia a dia, se aproxime mais e facilite o dia a dia dele. Se você facilitar o dia a dia dele, mesmo ele sendo exigente, chato, o que para mim ser exigente é uma coisa boa, porque ele está criando uma casca em você, ele está fazendo você realmente ir para o próximo nível, ele vai começar a te enxergar de outro jeito. Ele vai começar a te enxergar de uma forma que ele pense, poxa, essa pessoa que eu posso contar, com essa pessoa eu posso contar para conversar, para trocar ideias, para verificar questões estratégicas, porque ela se mostra dessa forma, tá? Então, profissionais maduros entendem que se relacionar bem com o chefe faz parte do trabalho. E isso é o que faz a diferença de quem fica muito preso lá na execução, tá? Então, tenha isso em mente. Outro mito é que meu trabalho deveria falar por mim. Aquela coisa, né? Resultados falam por si só. De certa forma, é meio certo isso, né? Mas só isso não resolve a sua promoção, né? Na verdade, ele sabota a sua carreira. O trabalho não fala por si só. Ele precisa ser traduzido em impacto, valor e clareza. Você precisa mostrar para todos que como aquele trabalho realmente foi impactado no projeto, na empresa, que valor trouxe para o projeto. Isso mostra clareza, né? Quando você não comunica, né, alguém muito menos do que você, que fez uma entrega muito menor do que a sua, mas que consegue se comunicar de forma adequada, ganha ali o seu lugar, né? Então, a comunicação, entenda agora, uma frase importante que eu vou te falar. A comunicação é parte da entrega. Ela precisa ser comunicada. Não se trata de se autopromover de forma arrogante, tá? Lembre-se disso. Não é ser arrogante, mas mostrar o que está sendo feito. Porque importa, né, qual resultado você trouxe para o projeto. Se você não faz isso, está deixando a sua carreira na mão do acaso, tá? Bom, então vamos lá para os métodos práticos aqui. São três métodos, são três passos que você vai fazer. Primeiro, você vai fazer eu sugiro que você faça um alinhamento semanal de 10 minutos ali. Esse movimento é o que destrava tudo. É o pontapé inicial, tá?
É um alinhamento rápido por semana que resolve uma série de ruídos que se acumulam. Em 10 minutos você atualiza o seu chefe, talvez menos, sobre o que você entregou, o que você está fazendo e onde há risco ou bloqueio. Cara, quando você está à frente de uma equipe ou de vários projetos ali, que provavelmente é o caso do seu chefe, ele precisa que as pessoas o ajudem a cortar caminho, evitar que problemas de fato aconteçam. E para isso, o que você precisa fazer? Você precisa identificar que riscos existem no projeto ou nas atividades que você faz que podem gerar problema para ele, problema para a empresa, problema para o projeto. Quando você antecipa esses problemas e você fala, olha, isso daqui pode acontecer, mas caso aconteça, a gente tem essa ação aqui para tomar. Ou isso daqui pode acontecer, mas para não acontecer, a gente precisa tomar essa ação aqui. Cara, isso muda o jogo. Isso começa a te colocar em outra prateleira de fato. E é isso que a gente busca nas pessoas que trabalham com a gente. É tirar problemas do nosso dia a dia, para tornar a nossa gestão mais leve. Com isso, a execução dos projetos também se torna mais leve. Isso mostra maturidade, organização e compromisso com o todo. E isso é muito bem visto, muito bem quisto pelos gerentes, pelos gestores que estão acima. Tá? Não é só como você entrega a sua tarefa também, né? Quem é líder, quem é gerente ama previsibilidade. O imprevisível é um risco muito grande, pode causar uma catástrofe grande no projeto, pode trazer muito barulho para as instâncias superiores, pode gerar eh, prejuízos para o projeto, prejuízos para a empresa, né? E quando você oferece tudo isso que eu te falei, a relação muda, muda de patamar. Você já é colocado como realmente uma pessoa forte para assumir liderança. O segundo passo é comunicar o impacto, não tarefas. Ah, eu fiz isso, terminei o chamado tal, resolvi o problema tal, né? Agora o time está trabalhando em tais tarefas. Na verdade, você tem que mostrar as entregas, qual o impacto que esse conjunto de entregas vai fazer para o projeto. Tá? Então você consegue perceber a diferença, né? De fala operacional para uma fala estratégica. Quando você fala de atividade X ou Y separada, talvez não surja tanto efeito, mas quando você fala de uma entrega, e o que aquela entrega, que é um conjunto de atividades, vai beneficiar o projeto, beneficiar a empresa, aí a conversa muda, né, de contexto, né? E aí quando você comunica esse impacto, seu chefe passa a enxergar valor real. Talvez ele não esteja tão assoberbado com outras atividades que ele não está enxergando o valor, de repente, daquele grupo, daquela entrega, né? Ele pode trabalhar, inclusive, aquela entrega em outras esferas, mostrar também estrategicamente o que aquela entrega vai trazer de benefício, tanto para o cliente quanto para a empresa, enfim, né? Dependendo aí do contexto. Então você começa a associar as entregas a resultados e não apenas atividades ali separadas. Então, comunique o impacto das entregas, não das tarefas. Antecipe riscos antes do problema explodir. Essa habilidade é uma habilidade de líder realmente. Então, isso é bem visto por todos os gestores, tá? Em vez de só avisar depois que o problema já aconteceu. Depois que ele já aconteceu, né, não tem muito o que fazer, a não ser apagar o incêndio. Então, você passa a dizer o seguinte: eu estou vendo que esse ponto aqui pode trazer um risco na próxima semana. A minha sugestão é que a gente faça dessa forma. Então, quando você antecipa seu risco, os riscos, o seu chefe já percebe que você enxerga o projeto ali como um todo. E aí você já está pronto para assumir uma liderança, né? Não está enxergando ali só a sua partezinha ali. Você está vendo todo o projeto, você já consegue, de repente, guiar um outro projeto. E isso gera uma confiança absurda, absurda, né? E te posiciona como alguém pronto realmente para responsabilidades maiores. Então faça esses três passos de forma imediata. São passos simples, mas que muda brutalmente aí a sua visibilidade em relação ao seu chefe. Então, passo imediato hoje, você já vai mandar um resumo semanal aí para o seu chefe, né, que
ela é muito poderosa, que já vai mudar aí a sua imagem perante ao seu líder, ao seu gestor, né? Então já mande uma mensagem curta mesmo, dizendo, tipo, chefe, posso te enviar aí toda sexta-feira um resumo das minhas entregas, das entregas do time e os próximos passos que nós devemos fazer no projeto? Posso manter esse alinhamento? Então, esse gesto aí já mostra uma iniciativa de responsabilidade e compromisso, né, com a transparência. E em poucas semanas você já começa a notar mudança na forma como ele conversa com você. Tá? Eu já promovi pessoas que, assim como usei a mesma estratégia como analista, eu já vi pessoas usando essa mesma estratégia, porque eu também converso muito com as pessoas em relação a isso. Gosto de promover pessoas que têm esse pensamento. Gosto também de fazer as pessoas evoluírem. Então, sempre estou trocando, ah, enfim, conversando e trocando informação com as pessoas para fazer evoluir. Eu gosto de evoluir pessoas. Esta é uma das missões que eu tenho para minha vida, é evoluir e transformar pessoas. Bom, guarde isso. Você é promovido quando seu chefe confia em você. Então, a grande ideia dessa aula aqui é, é que você não seja promovido apenas porque entrega, mas que você seja promovido porque o seu chefe confia em você. Esse é o caminho inicial para você conseguir a sua promoção. Então, se você quer conseguir a sua promoção em breve, para que você aumente a sua renda aí, eu estou falando aumentar a renda aí em 7 a 8 mil reais, que é o que um gerente de projetos ganha a mais do que um analista. Esse daqui é o caminho, tá? Então, confiança é construída todos os dias, nos pequenos sinais, na forma como você se comunica, como você se organiza, como você traz clareza, se antecipa a problemas, né? Ah, como parecer, parece que você deixou de ser analista e começou a virar realmente um líder, né? De confiança. Então, quando a confiança sobe, as oportunidades começam a aparecer, começa a chover oportunidades, tá? Bom, era isso que eu queria passar para você. Se você gostou desse conteúdo, realmente, se você acredita que vai te trazer um benefício, já curte, me segue porque eu posto conteúdos semanais sobre esse assunto aqui. E já não deixa de o likezinho se você gostou, não deixa de me seguir. E até o próximo episódio. Um forte abraço e ação.